Senhoras e senhores, projetar Porto Alegre para o futuro, para transformar a nossa cidade em um ecossistema referência internacional de inovação, cultura e qualidade de vida, é a principal motivação do Pacto para a Inovação de Porto Alegre. Uma iniciativa que nasce fomentada pela aliança formada pela URGS, PUC e Unicinos, em conjunto com a Prefeitura Municipal de Porto Alegre e entidades representativas da cidade. E com este propósito, iniciamos a cerimônia de lançamento do Pacto para a Inovação de Porto Alegre, que se propõe a alinhar e conectar os significantes potenciais de inovação da cidade, gerando sinergia para alavancar ações de alto impacto, que possam auxiliar para tornar Porto Alegre uma cidade melhor de se viver, mais criativa, empreendedora e inovadora, capaz de reter e atrair talentos e investimentos. Agradecemos a presença do magnífico reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Rui Vicente Oppermann, do excelentíssimo prefeito de Porto Alegre, Nelson Marquesan Júnior, da excelentíssima secretária de Estado do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Suzana Cacuta, representando neste ato o governador José Ivo Sartori, do excelentíssimo deputado estadual Adão Vilaverde, representando neste ato o presidente da Assembleia Legislativa, Marlon Santos, do governador eleito Eduardo Leite, do magnífico reitor da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, irmão Evilásio Teixeira, do pró-reitor acadêmico de Relações Internacionais da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Alçones Balestrin, representando o magnífico reitor da Unicinos, Padre Marcelo Fernandes de Aquino. Agradecemos a presença do presidente da Associação Internacional de Parques Científicos e Tecnológicos e Áreas de Inovação, José Piquet, do pró-reitor de pesquisa da URGS e coordenador da Aliança para a Inovação, Luiz da Cunha Lambe, do diretor da Escola de Engenharia e coordenador do Pacto para a Inovação, Luiz Carlos Pinto da Silva Filho. O pacto conta com o apoio do Grupo RBS, do Badesul, do Agibank e do Banco Cooperativo Sicredi. Registramos e agradecemos a presença do vice-prefeito de Porto Alegre, Gustavo Paim, de Denise Bonar, secretária de Planejamento e Gestão de Porto Alegre, Denise Russo, secretária de Desenvolvimento Social e Esporte de Porto Alegre, Jennifer Safi, vice-reitora da UFSPA, Gedeão Silveira Pereira, presidente da Farsul, Ellen Machado, presidente da Companhia Carris, Jorge Aldi, superintendente de inovação da PUC, Eduardo Girotto, pró-reitor de pesquisa, pós-graduação e inovação do IFRS, Alexandre Peixoto, superintendente do Cindy Lojas, Andréa Pau, CEO da Franporte, César Boas, CEO da consultoria empresarial Decision FGV e Competence do Brasil, César Couto, CEO da Fábrica do Futuro, Ricardo Englert, diretor da Santa Casa, Eduardo Capelari, diretor-geral do IMED, Elias Graziotin, assessor do Badesul, Fernando Nastigal, diretor de infraestrutura de TI da CESPRO, Tibiriça Rodrigues, representando o Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia, Marcelo Borges Rodrigues, superintendente da Câmara Americana de Comércio para o Brasil, de Germano Schwartz, reitor da Uniriter, de Max Sanger, gerente de desenvolvimento da agência Scala, Sebastião Ribeiro, diretor de eventos da Abrad RS, Tiago Ribeiro, representando a Forall, Vanessa Mota, assistente de relações governamentais do Cindy Lojas, Gisele Moato, da Associação Brasileira de Gestão e Cultura, Delmar Guel, do Sistema 10, e Tiago Mascarenhas Ferro, assessor parlamentar da bancada do PMDB, representando o vereador Mendes Ribeiro. Do presidente
da presidente do Badesul, Janete Lontra, do presidente da Agibank, Marciano Testa, do presidente executivo do Banco Cooperativo Sicredi, João Tavares, e da vice-presidente de Produtos e Operações do Grupo RBS, Andiara Petterli. Também agradecemos a presença dos integrantes da Administração Central da Universidade, diretores de unidades acadêmicas, senhoras e senhores. Neste momento, convidamos para apresentar a ideia e a identidade visual do pacto o pró-reitor de pesquisa da URGS, Luiz da Cunha Lambe, e o diretor da Escola de Engenharia da URGS, Luiz Carlos Pinto da Silva Filho. Boa tarde a todos. Inicialmente, nós faremos uma apresentação informal para todos que estão aqui pela primeira vez, que ainda não tiveram uma ideia do que significa a Aliança para a Inovação e o que significa o Pacto por Porto Alegre, que o professor Luiz Carlos vai apresentar para as senhoras e para os senhores. A Aliança para a Inovação de Porto Alegre, ela iniciou de um movimento, literalmente, social, a partir de uma iniciativa que o prefeito Marquesan convidou o professor Jorge Aldi, há pouco mais de 1 ano e meio atrás, para formar um grupo de pensadores da inovação para encontrar soluções para Porto Alegre, para impulsionar a nossa cidade dentro dessa nova realidade, onde nós temos uma economia muito diferenciada em relação ao que nós tínhamos no século passado, e onde os países que definiam políticas industriais, políticas agrícolas, políticas de desenvolvimento, hoje em dia têm políticas científicas, políticas para áreas que parecem ficção científica, como inteligência artificial, como robótica e como o futuro do trabalho perante esse novo e estupendo desenvolvimento científico que nós temos, principalmente a partir das cidades. E este grupo de inovadores, incentivados pela Prefeitura de Porto Alegre, reunidos pelo professor Jorge Aldi, que foi uma das cabeças que concebeu o Tecnopuc aqui em Porto Alegre, que hoje é uma referência internacional, contava com um conjunto de pessoas que dedicaram o seu tempo pro bono para pensar em alternativas para a nossa cidade. E dentre essas pessoas, muitas delas hoje aqui presentes, elas perceberam que Porto Alegre tinha algumas características distintas culturais, a qual o professor Piquet, que é nosso consultor de longa data, identificou na nossa cidade. Mas nós tivemos uma solução para essa construção pactuada de formar uma aliança a partir das universidades. Os nossos reitores, professor Rui Vicente Opperman da URGS, irmão Vilásio Teixeira da PUC-RS, padre Marcelo Aquino da Unicinos, eles enxergaram que as universidades poderiam contribuir muito nesse sentido. E ora, no século do conhecimento, isso cai como uma luva. Isso é um encaixe perfeito numa estratégia de inovação para uma cidade. E os reitores, então, tiveram a iniciativa de formar a Aliança para a Inovação. O que vem ser essa Aliança para a Inovação? A aliança, ela conta com um grupo de voluntários que está, então, desenhando estratégias de inovação para a cidade. E, a partir desse trabalho, com um grande número de participantes, né, nós temos aqui, sentados à primeira fila, o professor Marcelo Lubazewski, o professor Luiz Vilvoc, Alfredo Fedrizzi, nós temos aqui César Paz, nós temos aqui Fábio Bernardi, nós temos aqui Mônica Carvalho, nós temos aqui um grande número de participantes desse conselho, Rafael Pricladnik, diretor do Parque da Unicinos, os nossos colaboradores da imprensa, a Andiara Petterli, Túlio Milman, vice-prefeito Paim, que tem um histórico de ligações com a universidade, toda a equipe da Unicinos, nosso 8º andar, nós temos o nosso 8º andar da Unicinos agora, onde fazemos as nossas reuniões. Nós começamos a constituir uma equipe de trabalho, aqui nós temos uma pequena representação com o pessoal das 3 universidades, no qual nós começamos a planejar o futuro de Porto Alegre. E surgiu a ideia, então, de constituirmos, a partir de todo esse saber, todo esse conhecimento que nós temos na universidade,
uma forma de transferir, de comunicarmos esse conhecimento à sociedade, através de empreendimentos inovadores, através de parcerias com o poder público, através de parcerias com empreendedores. Nós sabemos que o poder público ele tem um papel primordial, como diz o nosso prefeito, no desenvolvimento das cidades. Nós não conseguimos agir de forma pontual sem que o poder público faça participação nessas ações que cheguem na ponta, que atinjam toda a população de Porto Alegre. Então, nós desenhamos, a partir desse grupo de trabalho, uma série de iniciativas. E por quê? Por favor, deixa nesse slide, que ele é muito significativo. Por quê? Esses slides contêm uma série de visões de futuro daqueles que mais entendem de economia no mundo. Nós temos aqui estudos da McKinsey que apontam os clusters globais de inovação mundial, ali no mapa à direita. Nós temos aqui à esquerda previsões dos maiores pesquisadores americanos sobre o futuro do trabalho, onde se diz que nós podemos até, inclusive, estar fora do mercado a partir de 2045. O professor Moshe Vardi, que o professor Aldi tanto admira, esteve aqui na URGS. Nós temos aqui também um quadro das 10 maiores empresas por valor de mercado do mundo. E nós temos aqui um anúncio de uma empresa do mercado financeiro, JP Morgan. O que essa empresa busca? Talentos, pessoas que saibam atuar em áreas eminentemente ligadas à cognição. Nós temos lá Garry Kasparov, que foi derrotado em 1997 pelo computador chamado Deep Blue da IBM. Ou seja, o ser humano começa a perder posições até em atividades mais intelectualizadas. Nós temos ali aquele mapa dos Estados Unidos que mostra que em 29 dos 50 estados a profissão mais comum é truck driver. O que vai acontecer com motoristas no mercado onde isso estiver automatizado? Então, esta é a realidade que nós enfrentamos hoje em dia. Pode passar. Tá? E nesse cenário, nós percebemos que para termos sucesso, nós temos que construir uma atmosfera de colaboração. Então, o nosso propósito dessa Aliança para a Inovação é colaborar para transformar conhecimento em desenvolvimento. Que o conhecimento saia dos bancos acadêmicos, saia dos laboratórios e seja partilhado pela sociedade, seja compartilhado através de empreendimentos, seja compartilhado através do poder público nas diversas áreas de atuação que o poder público tem. E nesse sentido, a missão dessa aliança, que vai resultar, inclusive, num grande projeto da aliança que é o Pacto, que o professor Luiz Carlos vai apresentar na sequência, ela quer articular pessoas e recursos. Primordialmente, os recursos aqui são literalmente recursos humanos, recursos de infraestrutura, recursos vinculados à educação, formação de pessoas, para formar os talentos que a nossa cidade, a nossa região precisa. Nós queremos ter uma cidade que não seja apenas ponto de partida. Todos nós conhecemos os exemplos daqueles que aqui se formam e estão nos grandes polos científicos do mundo. Seja no Vale do Silício, seja Nova York, Japão, China, Nova York, you name it. Nós queremos também que Porto Alegre seja um polo de troca de pessoas e que as pessoas se instalem aqui também para desenvolver aqui os seus talentos. Avançar o conhecimento científico e tecnológico, conectar e impulsionar os ecossistemas de inovação, enfim, contribuir para o desenvolvimento da nossa sociedade, do local onde nós vivemos. Esta é a missão da nossa aliança. E como visão de futuro, nós queremos, num prazo muito curto para um projeto dessa envergadura, mas um prazo que faz sentido em relação à velocidade da inovação que nós temos hoje em dia, né, que nós queremos ser reconhecidos internacionalmente como modelo de referência de colaboração e inovação de alto impacto. Impacto nas pessoas, impacto na qualidade de vida. Por favor. Então, ao longo do tempo, nós definimos diversos eixos, pode passar, né? E entre os eixos de atuação da nossa aliança, nós temos, evidentemente, a pesquisa, que é fundamental para o conhecimento continuar avançando na nossa cidade. Isso é fundamental na economia de hoje. A formação de pessoas, por favor. Os espaços comuns de interação entre os ambientes de desenvolvimento científico, tecnológico e de troca de conhecimentos que nós temos através dos nossos parques científicos, das nossas incubadoras em Porto Alegre. E a comunicação. Nós temos que comunicar e conversar permanentemente com a sociedade. Eu vejo aqui o César Paz, vejo aqui todo o pessoal da imprensa gaúcha, o Fábio. Eles sempre nos convenceram de que o galo tem que cacarejar ou a galinha tem que cacarejar, né, para mostrar aquilo que está sendo feito. Pode passar, por favor.
E isso levou à ideia, então, do nosso Pacto para a Inovação de Porto Alegre. A partir de todo esse trabalho colaborativo, nós constituímos o projeto de um Pacto para a Inovação e, para isso, nós nos miramos nos bons exemplos, nos benchmarks internacionais. E, entre esses benchmarks internacionais, está o exemplo da cidade de Barcelona, que nos traz aqui o professor Piquet. Está o exemplo da cidade de Medellín, que é uma cidade muito próxima à nossa realidade. Está o exemplo do estado de Santa Catarina, que é geograficamente ainda mais próximo à nossa realidade. E a partir desse trabalho que foi feito nessas cidades, que foi um trabalho cooperativo, nós constituímos o pacto com o apoio do professor Piquet. E esse Pacto para a Inovação é o que estaremos lançando hoje aqui, na presença de todos vocês, com a participação de toda a sociedade, das entidades que estão aqui representadas. Por favor. Pode passar esse pacto nessa parte também. Então, a principal mensagem que fica aqui é que as universidades estão, a partir do seu conhecimento, em parceria com o poder público, em parceria com a Prefeitura de Porto Alegre, que é o poder público municipal, parceria com os empreendedores, empresários, com representantes da sociedade, nos seus mais amplos espectros, construindo um projeto por essa cidade. E esse projeto tem, evidentemente, uma metodologia de trabalho, não é apenas o discurso daqueles que vêm aqui tentar incentivar todos a acreditarem na ideia, tem uma metodologia de trabalho longa. Esse é um dos primeiros manuscritos que o professor Piquet fez lá no dia 10 de abril de 2018, um dia após a apresentação da aliança pelos senhores reitores aqui na sala dos conselhos da URGS. Nós começamos a trabalhar no desenho desse pacto. E este pacto, pode passar, por favor? Tem uma série de iniciativas, o professor Luiz Carlos certamente vai apresentar para vocês depois, o professor Piquet também vai fazer essa manifestação, e esse pacto vai, então, estruturar um grande número de ações que vão aí, sim, alavancar a cidade de Porto Alegre para ela se tornar aquela referência que ela sempre foi. Pode passar. Nós sempre fomos, no Rio Grande do Sul, queiramos ou não, uma referência histórica. Agora, no almoço, até nós comentávamos por que nós temos essa história de conflitos. Eu não quero fazer nenhum historiador ficar apavorado, mas o Rio Grande do Sul, ao longo dos últimos 200 anos, teve papel histórico na história do Brasil. Desde a proclamação da República, nós tivemos papel histórico dos nossos líderes regionais que se tornaram influências nacionais. Nós tivemos inúmeras revoltas, inúmeras revoluções que nos colocaram, talvez, nessa cultura de conflito, nessa cultura de Grenal. E, aliás, até Grêmio Internacional, professor Luiz Carlos, serão convidados a integrar o Pacto para a Inovação de Porto Alegre. Para nós, literalmente, sentarmos à mesa e termos a constituição desses acordos coletivos, desses projetos coletivos em prol de todos, para mudar a nossa forma de pensar. E aqui ficam imagens daquilo que foi constituído nos últimos 6 meses. No dia 9 de abril, nós temos ali o então secretário de Ciência e Tecnologia, Evandro Fontana, os nossos 3 reitores, o prefeito Nelson Marquesan, assinando a constituição da Aliança para a Inovação, e ao fundo temos a pintura do Aldo Locatelli, que fala sobre as profissões. Nós tivemos um momento belíssimo no Teatro da Unicinos, onde o professor Balestrin foi além do PPCI e colocou 800 pessoas onde cabiam 500. O professor Balestrin é conhecido por isso. Peço desculpas na presença da Brigada Militar aqui, coronel. Certo? Peço desculpas. Nós temos um momento no qual nós tivemos interações com vários coletivos de inovação que existem no Rio Grande do Sul. Entre eles o Porto Alegre Inquieta. Nós temos aqui essa fotografia onde nós tivemos uma série de interações com esse grupo que tem nos ajudado muito a constituir esse ecossistema de inovação da economia criativa, da economia do conhecimento. E tivemos também um belíssimo momento ontem, onde o professor Piquet, juntamente com os nossos técnicos da Prefeitura de Porto Alegre, constituiu um workshop durante toda a tarde, no campus da Unicinos Porto Alegre, sobre como implantar a inovação, a cultura da inovação e do desenvolvimento no setor público. Então, a mensagem que fica por parte da Aliança de Porto Alegre, no momento em que nós iniciamos o projeto mais relevante que nós consideramos da Aliança até o momento, o projeto do Pacto, é essa mensagem de união, essa mensagem de colaboração entre empreendedores, entre os ecossistemas de criação, entre a academia em prol da cidade. E agora eu passo a palavra ao nosso amigo professor Luiz Carlos, que é o coordenador do projeto do Pacto, para fazer a apresentação desse grande projeto. Muito obrigado a todos.
Obrigado, professor Lambi. Eu recebi talvez a tarefa mais gloriosa e, no entanto, a mais complexa, né? Dentro dessa lógica da aliança, que no fundo a aliança é quase que um MVP do que nós estamos propondo, né? Ou seja, quando a gente olha Porto Alegre, a gente sempre se depara com aquele velho enigma. Porto Alegre é uma cidade que gera muito conhecimento, que tem muitos talentos, que tem muitas iniciativas, que tem um histórico, né? Se a gente olhar para trás, a gente vê várias ações que a gente fez, a gente foi inovador em muitas das ações de inovação aqui nessa cidade, e, no entanto, a gente não conseguiu achar o segredo de como combinar essas ações de tal maneira que a gente tornasse Porto Alegre uma referência, como outras cidades, que eram mais pobres no seu ecossistema, que tinham menos talento, que tinham menos capacidade, talvez, para poder se colocar, conseguiram emergir. E isso nos coloca diante de um desafio, né? E é, de alguma forma, isso que marca este momento histórico, né? Por que um pacto? Porque quando nós olhamos os melhores casos internacionais das cidades, dos ecossistemas que conseguiram se tornar referência, se tornar imaginário de todos nós, aqueles que nós desejamos ser de alguma forma, nós percebemos que o elemento comum de tudo isso é uma grande convergência. Não basta eu ter muitas iniciativas se cada uma dessas iniciativas busca caminhar para um lado diferente. No final, a resultante é zero. Então, o desafio que se coloca para Porto Alegre, para o nosso ecossistema, para os atores mais relevantes dessa cidade, é como construir uma convergência que seja capaz de sustentar projetos de impacto que transformem nossa cidade com pressa, com senso de urgência. E quando nós percebemos como construir essa caminhada de convergência, e a gente olha para algumas das experiências, a gente nota que a gente precisa articular, né, aquela famosa quádrupla hélice, né? Ou seja, o setor privado, o setor acadêmico, o setor público e a sociedade organizada. E o que nós nos propusemos com esse projeto Pacto não é guiar esta caminhada, é proporcionar este momento. A partir desse momento, e na chamada dessas 75 entidades que hoje estão aqui, e que na realidade são só uma primeira camada, porque é um pacto que é da cidade para a cidade, ele vai precisar engajar muito mais cidadãos. Nós precisamos resgatar o senso de orgulho e de cidadania de todos os nossos porto-alegrenses. Nós precisamos entender que cada um deles pode fazer parte, da maneira como for, na medida em que for, no escopo em que for, que ele tenha a motivação de gastar sua energia, seu tempo, suas melhores características em prol da coletividade. Isso é muito saudável, né? O que a gente teve dentro da aliança, que eu disse que é o nosso MVP, o fato de que a gente conseguiu construir, né, derrubar as barreiras que nos separavam e entender as coisas que nos tornam melhores juntos, é a mesma coisa que a gente quer convidar vocês agora a se integrar. Por quê? Para que esse pacto possa ser viável, para que esse pacto possa existir, nós vamos precisar de muito mais mãos contribuindo para a construção dele. Então, o nosso compromisso, e essa um pouco é a narrativa que chega nesse dia, a partir dessas 75 entidades, nós conseguimos, com cada um de vocês, entre hoje e o aniversário de Porto Alegre, março de 2019, nós colocarmos juntos uma agenda de projetos que possa ser entendida pela população e possa nos levar a semear, né, o futuro dessa cidade, o futuro da cidade que nós queremos, né, que nós conseguimos sonhar juntos. Alguns projetos já estão em andamento, né? Muita coisa a gente, inclusive, não divulgou tão amplamente, justamente porque a gente quer combinar essa agenda. Mas, assim, nós já temos ações com a Fiergs, no sentido de uma academia aberta de inovação, que vai trazer nossos empresários e aculturar eles, né, com as indústrias e as tecnologias e as startups do século XXI. Nós temos ações na área de educação que já começam a acontecer, onde a gente traz startups para modificar os processos de ensino e nos ajudar a pensar como é que a gente vai fazendo revoluções no ensino. Nós temos um compromisso da Poinquieta, que vai nos ajudar a montar um super festival, que vai ser um showcase da cidade, porque afinal de contas nós precisamos fazer, mas nós precisamos fazer com que as pessoas sintam o que nós estamos fazendo. Tem ações diferentes, né? Um instituto de inovação que está sendo proposto, baseado, né, na iniciativa privada, que pode ser um coração do que a gente pode propor em termos de ambiente para novas startups, usar essas startups para trabalhar os desafios públicos da cidade. E é isso que torna esse momento especial. Por que o pacto para de pé hoje em dia? Porque todos os atores dessa quádrupla hélice sentem que a gente está no momento de decidir que futuro nós queremos.
ou nós abandonamos essa cidade e esse estado, né, porque eu sei que nós já temos conexões que já vão para Porto Alegre com uma grande embaixada do estado como um todo, ou nós vamos assumir esse leme e construir juntos esse futuro. E justamente por isso que eu paro por aqui, nós vamos ter reuniões com cada um de vocês, eu espero que a gente consiga construir grandes projetos juntos, né? Mas eu queria chamar aí, a gente já começou a utilizar a força do nosso ecossistema. Nós queremos presentear vocês com uma proposta de uma identidade, né? Porque a gente tem que mostrar para a população que todos esses projetos, de alguma maneira, estão dentro de uma agenda única, né? Eu queria agradecer muito aqui aqueles que primeiro apostaram nesse pacto, né? A RBS, que foi a mídia partner inicial desse pacto, o Sicredi, o Agibank, o Badesul, que estão nos permitindo trazer um maestro, né? Eu brinquei hoje, numa entrevista hoje de manhã, que nós estamos todos formando uma orquestra da inovação e nós temos o melhor maestro possível, porque o professor Piquet foi aquele que já fez isso e provou como fazê-lo em alguns dos ambientes mais reconhecidos. Então nós temos um grande maestro, nós temos uma orquestra que começa a tocar juntos e eu espero que a gente consiga compor uma sinfonia cada vez mais bonita. E uma das peças dessa sinfonia é um pouco a identidade do pacto. Eu queria chamar o César Paz, que mostra os nossos movimentos organizados, né, o Poa Inquieta. Ele liderou com inputs importantes, né, do Fábio Bernardi, do Fedrizi, de várias pessoas criativas aí. Se eu tivesse que pagar as horas que eles dedicaram a isso, a conta ia sair muito alta, né? Mas a gente tem uma primeira proposta do que pode ser uma imagem que nós todos possamos compartilhar. Essa não é o branding da aliança. Esse é o branding que a gente espera que todos nós sejamos donos, né, sejamos stakeholders de algo que pode unir a nossa cidade e nos fazer convergentes, que afinal de contas é a grande vantagem do século XXI. César. Bom, gente, primeiro, é óbvio, né? É uma honra aí ter a oportunidade, acho que é uma baita oportunidade, de apresentar um branding, né, uma identidade visual, de um momento que é muito mais do que histórico, né? É um momento de esperança, né? Um momento que a gente olha e diz, poxa, está acontecendo alguma coisa importante e a gente está construindo uma grande plataforma habilitadora, né, dessa transformação. Acho que o pacto é um pouco isso. Quando a gente olha para uma visão de identidade visual e de branding, é lógico que tem muitas referências, né? E essa não é uma construção, né? Eu me sinto muito mais como um articulador. Né, tem aqui uma construção que começou comigo, com o Fábio e com o Fedrizi, depois o Fábio foi abduzido aí pela campanha do Eduardo, o Fedrizi, né, tinha compromisso fora do país, e aí vieram outros agentes, outros integrantes, e a gente conseguiu, né, dar uma continuidade para esse projeto, que é um projeto de identidade visual inicial do pacto, e que ele representa de alguma forma, né, e pelo menos a gente tem essa pretensão, representa de alguma forma tudo que vocês estão sentindo. Eu costumo dizer que falar de marca, né, é muito menos... Quer dizer, a marca é para ser sentida, né? É para ser experienciada, é para ser explicada. Mas o Luiz Carlos, e o Lambi ou o Aldir me deram esse desafio, e que em 5 minutos eu vou tentar fazer isso, né? Então, eu queria que passasse agora um por um. Tem alguns pilares de construção dessa marca, sim, né? Essa visão de construção coletiva, né, do poder público, junto com a iniciativa privada, junto com a academia e junto com a sociedade de uma forma geral, que representa a quádrupla hélice, está presente nessa construção. Depois, a gente tem essa visão da diversidade, né? Diversidade hoje, assunto de qualquer construção coletiva que a gente pretenda fazer, né? Depois, a transparência, né? A visão de uma construção de um projeto transparente, com pessoas transparentes, com organizações transparentes. Depois, as visões de conexão, entrando aí para a questão de inclusão, e caminhando pela inovação e pela criatividade, né? E aí tem o grande contribuição conceitual, que eu acho que Porto Alegre Inquieta embarca na discussão do pacto, é a visão da economia criativa como grande amálgama, como grande discurso, né, inclusivo dessa construção. E tudo isso, tudo isso na visão de Porto Alegre. E aí tem algumas coisas que são dadas. Esse foi um insight do Fábio lá no início, inclusive, né? Transformar Porto Alegre num grande pacto, numa visão positiva, adjetivado como alegre, é muito simples. É trocar o O e o R pelo A e o C. Volta uma, volta e vai de novo. Olha aí, é muito simples, está dado. E ainda por cima, o A e o C, eles representam aquilo que a gente, as iniciais daquilo que a gente quer dentro dessa construção, que é a ação o tempo todo e criatividade. Criatividade se transformando em várias coisas, né? Então, agora a gente vai ver uma animação, e eu te peço para deixar rodar 2 vezes, né, para
as pessoas poderem fixar, que é um looping da construção dessa marca, né? Tendo todos esses elementos e que vão ser percebidos na medida do tempo, na medida da utilização e da experiência que a gente vai construir com esse branding, com essa identidade visual e com a identidade dessa marca. Por favor. Bom, então... Legal. Que bom que gostaram, foram elegantes, educados. Mas olha só, quando eu falo que marca não é para ser explicada, é para ser percebida, para ser sentida, experienciada, vocês estão vendo, cada um está vendo uma marca, cada um está vendo de um jeito, né? Mas a visão da quádrupla hélice, da transparência, da conectividade, né, da coletividade, da diversidade, enfim, todos esses elementos que passaram pelo briefing ou pela construção coletiva que foi feita dessa identidade visual, eles estão aí, de um jeito ou de outro, né? E depois, né, todo o desdobramento de um branding, né, de uma identidade visual, ela acontece com os elementos de comunicação, né, e que vão fazer parte de peças publicitárias, promocionais, enfim, que vão se utilizar muito desse A e desse C, né? Vão se utilizar muito desses elementos que estão aqui, vão se utilizar muito dessa quádrupla hélice que aparece de forma sutil. Então, eu acho que, de uma forma geral, a gente tem aí o Pacto pela Inovação, né, transformado no Pacto Alegre. Então, é Porto Alegre adjetivada como Porto Alegre, Pacto Alegre. É isso aí. Obrigado. Obrigado, César. Eu vou só fechar dizendo assim, ó, a gente espera que vocês já estejam sentindo isso como uma marca nossa, né? Eu falei para alguém aqui, a palavra operadora de hoje e daqui para diante, dentro do pacto, é o nós, né? A capacidade de nós pensarmos no coletivo primeiro, entendendo que a gente enriquecendo o nosso ecossistema, dando o que de melhor a gente pode, todos nós vamos, de alguma maneira, poder entregar uma cidade melhor para cada um dos, né, como sempre diz o nosso prefeito, 1,5 milhão de habitantes que a gente tem. Esse tem que ser o compromisso daqueles que são chamados hoje para serem os esteios desse pacto, né? Que nós sejamos, sim, muito pragmáticos e muito efetivos em fazer da inovação a alavancagem que pode nos dar essa Porto Alegre e beneficiar todos os seus cidadãos. Cada vez mais inclusiva. Vocês são os primeiros, mas a gente espera que vocês sejam os decisivos para que essa ideia dê certo. Contamos com cada um de vocês. Obrigado. Obrigado aos professores Luiz Lambi, Luiz Carlos Filho e ao senhor César Paz. Registramos e agradecemos a presença do reitor da Univates, Ney Lázari, da Procuradora-Geral do município, doutora Eunice Nequete, dos secretários municipais de Parcerias Estratégicas, Bruno Vanuzzi, de Desenvolvimento Econômico, Eduardo Cidade, de Serviços Urbanos, Ramiro Rosário, e secretário adjunto, Júlio Hofer, secretária adjunta de Educação, Ivana Genro Flores, de Comunicação, Orestes de Andrade Júnior, de Relações Institucionais adjunto, Carlos Singel, dirigentes e representantes de autarquias e empresas públicas da Prefeitura de Porto Alegre, presidente da EPTC, Marcelo Soletti, presidente da Procempa, Paulo Miranda, diretor da Procempa, Alexandre Horn, presidente da FASC, Joel Lovato, diretora-geral adjunta do DEMAI,
Luciane de Freitas, do diretor de inovação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Roberto Mosqueta, e do vereador Moisés Barbosa. Neste momento, chamamos para suas breves manifestações os apoiadores deste pacto, a presidente da Badesul, Genete Lontra, o presidente do Agibank, Marciano Testa, o presidente executivo do Banco Cooperativo Sicredi, João Tavares, e a vice-presidente de Produtos e Operações do Grupo RBS, Andiara Petterle. Com a palavra, Andiara Petterle, do Grupo RBS. Muito obrigada, boa tarde. Primeiro, é uma enorme honra para a RBS fazer parte desse pacto. A gente está junto desde o início, desde a concepção. E como, felizmente, disse o professor Lambi, a gente acredita em comunicação. Comunicação transforma. Então, fazer parte deste pacto, fazer parte também da Aliança pela Inovação, é realizar o nosso propósito maior. O propósito da RBS é fazer jornalismo que ajuda a transformar o Rio Grande do Sul. Então, mais do que uma honra, uma enorme responsabilidade, também uma obrigação da nossa empresa, fazer parte de algo que vai produzir boas notícias. A gente quer ajudar a produzir boas notícias para a nossa cidade e para o nosso estado. Então, temos uma enorme... Olhando todos vocês aqui, quem pode fazer a transformação por Porto Alegre está aqui. Nós queremos, nós podemos e nós vamos fazer. É uma oportunidade, sim, como disse o César, absolutamente única. Talvez a gente não tenha uma configuração dessa maneira de novo. Então, temos tudo para fazer e a RBS é muito parceira e seremos até o fim para garantir que a gente ajuda a construir essas boas notícias para a nossa cidade. Prefeito, temos uma enorme responsabilidade, ao governador eleito também, de fazer isso acontecer. Faremos as promessas, estamos fazendo as promessas, e a gente quer ser parte também dessas entregas. Obrigada. Com a palavra, Marciano Testa, presidente do Agibank. Boa tarde a todos. Minhas saudações ao governador eleito, Eduardo Leite, senhor prefeito municipal, aos 3 reitores. É uma satisfação para mim poder representar a nova geração de empreendedores do estado do Rio Grande do Sul, que decidiu empreender e ficar no nosso estado. Quando fomos convidados, há mais ou menos 1 ano e meio atrás, fomos provocados pelo prefeito municipal, junto com o professor Jorge Aldi, lá no Instituto Ling, com a vinda do professor Piquet, ficou muito claro ali a oportunidade que nós tínhamos para resolver um dos grandes problemas que empresas como a nossa, como o nosso banco, que já nasceu digital, que é um banco que opera a transformação digital, tem uma necessidade muito grande de absorver talentos que estão cada vez mais escassos no nosso estado. Se nós olharmos o índice de competitividade dos estados, o indicador que mais tem caído todos os anos é o de capital humano. Por isso aí ficou evidente que nós tínhamos uma oportunidade de melhorarmos esse indicador, e com isso nós começamos a construção, né, de um dos pilares que foi dito aqui, do pacto, que é a materialização, né, de fato, de todo esse ecossistema que está sendo produzido através do pacto, que é a fundação de um instituto de inovação. Para isso, nós elegemos um local em Porto Alegre, que foi oferecido pela família Renner. Então, nós temos à disposição hoje, para pôr em prática, de fato, materializar a primeira ação do pacto, 50 mil metros quadrados de área, que é o Shopping DC e todas as suas dependências. Com isso, nós devemos ali trazer um ecossistema onde abrigará todas as startups do estado e novas que podemos atrair para se hospedarem no Instituto, a um custo praticamente zero. Teremos ali a possibilidade de todas as grandes corporações
criarem seus labs, seus centros de inovações, assim como outros agentes desse mercado de inovação, venture capitals, investidores anjos, aceleradoras e assim por diante. Teremos também um processo educativo de eventos, todos eles ligados à inovação e principalmente conectado globalmente com os outros hubs tecnológicos. Eu tenho andado muito pelo mundo visitando outros hubs de tecnologia. Eu estive na semana passada incubado lá na Singularity, no Vale do Silício, entendendo essas transformações que estão ocorrendo lá, visitando alguns polos de tecnologia, e na mesma semana fui à Europa e pude ver lá o que está acontecendo, principalmente na Ásia, né, que já está gerando uma influência muito grande na Europa. Hoje, existe uma corrida global tecnológica muito forte, liderada por essas duas nações, Estados Unidos e China, cada uma com seus padrões de tecnologia. E é uma guerra, é a nova guerra, né, mundial, cibernética, que está ocorrendo invisivelmente. Nós vemos todos os outros países tentando se acomodar, criando alguns polos para tentar participar dessa corrida, mas o que de fato está ocorrendo é uma disputa muito grande por dois modelos tecnológicos completamente distintos. Inclusive, a China deve vir com um novo padrão de web nos próximos anos, né, saindo do padrão www. Isso é muito relevante e eles vêm impondo cada vez mais essa forma de eles construírem as suas tecnologias, e com isso, nós, através do Instituto, podemos participar um pouco desse ecossistema global que está ocorrendo. Obrigado aí pela oportunidade e vamos construir o futuro do Rio Grande do Sul. Obrigado. Com a palavra, João Tavares, do Banco Sicredi. Boa tarde. Boa tarde, citados, reitores, meu amigo Marquesan, Eduardo. Eu queria acrescentar mais uma pessoa no cerimonial, que é o Gerson Kuhl, que é o nosso diretor executivo da Cooperativa Metropolitana, que é responsável pela atuação aqui em Porto Alegre e um dos atores dessa motivação também. E antes de começar a falar, queria fazer um parênteses. Eu estudei nessa casa aqui, estudei nesse prédio, e queria registrar que eu devo muito à casa. A transformação da minha vida passou por dentro da URGS. E essa é uma reflexão que é importante. Poder voltar aqui como uma liderança é algo, para mim, bastante pesado, bastante significativo. 3 motivos nos levaram a fazer parte desse pacto. O primeiro deles é que está no DNA do Sicredi a atuação cooperativa, cooperação. A gente faz isso há 116 anos, um pouco mais. Em várias cidades a gente é o motor de desenvolvimento. E por que não fazer isso em Porto Alegre? A cidade que abriga boa parte da nossa geração de tecnologia, de inovação. Hoje é aqui em Porto Alegre que se gera a tecnologia que impulsiona o Sicredi. Nossa plataforma digital está instalada dentro do Tecnopuc. Então, é um compromisso nosso e faz parte do nosso DNA ações que contribuam para o desenvolvimento econômico da sociedade. É assim que nós atuamos, é isso que justifica o nosso crescimento. Então, primeira grande justificativa é porque esse é o DNA da cooperativa, esse é o DNA do Sicredi. O segundo grande ponto é que nós, como lideranças, temos uma obrigação de preservação da cidade. E isso passa por inspirar os jovens. Dagoberto, um jovem líder do Sicredi, que está lá atrás também, me dizia ontem: João, tu não pode ficar fora desse pacto, porque as pessoas querem te olhar e querem brilhar o olho. A juventude quer olhar para a gente e saber que a gente aposta na cidade. Porque se nós não apostarmos, nós lideranças, quem vai apostar? Então tem um compromisso firmado aqui de fazer brilhar o olho das pessoas que estão no nosso entorno. Marciano falou, né, da dificuldade de reter talentos. A gente não pode perder talentos. A gente tem que atrair talentos e é com inspiração, com ações engajadas que a gente vai conseguir fazer isso. O terceiro motivo, e talvez um dos mais relevantes, é que é a primeira vez que a gente é chamado por 4 grandes forças. A união da academia, do meio social, do meio político, da sociedade organizada e dos empreendedores que enxergam no Estado o seu potencial. Quando esses 4 poderes se unem, não tem negativismo que perdure. A solução para o Estado, a solução para a cidade, passa pela crença de que a gente consegue modificar. E eu agradeço muito a insistência do Aldir, né, de me convencer a estar aqui. Não precisou muito, né, Aldir, mas... Né,
Então, agradeço muito a oportunidade, e essa oportunidade está sendo encarada pelo sistema Sicredi como um compromisso nosso, não só com a cidade, mas como o Estado. Parabéns por abraçar essa causa. Então, estou muito feliz, agradeço muito a oportunidade, estou convicto 200% de que isso é um grande motor de desenvolvimento da cidade. Parabéns. Com a palavra, a presidente do Badesul, Jeanette Londra. Boa tarde a todos. Eu cumprimento os senhores reitores, o nosso prefeito Marquesan, o governador eleito, em especial a Suzana, né, nossa secretária, que foi, na verdade, nossa grande mentora no Badesul, para que pudéssemos iniciar esse trabalho na área da inovação. Então, para ti, Suzana, eu acho que é muito importante a nossa participação aqui, né? O Badesul, na verdade, é a agência de fomento, né, do nosso estado, e nós estamos hoje celebrando essa parceria como um pacto inteligente, um pacto de inovação, uma parceria com instituições fortes, reconhecidas e comprometidas com o futuro e o progresso do Rio Grande do Sul. Instituições que são referência de pesquisa, ensino e extensão, como a PUC, a URGS e a Unicinos. O Badesul se sente muito honrado também, porque o Badesul foi financiador dos polos da Unicinos e da PUC, e eu, pessoalmente, sou aluna da URGS, então, tanto na graduação quanto no mestrado, me sinto muito honrada de estar aqui também. Na sua história, o Badesul está sempre atento ao mercado, e já em 2011 pensava em alternativas de fomento da inovação. Percebeu a grande dificuldade das empresas inovadoras em ter acesso a recursos tradicionais. E desta leitura, nós adotamos algumas iniciativas para viabilizar o acesso a recursos para a inovação. Como primeira iniciativa, foi estruturado um setor de investimentos em fundos de participações, as FIPs. A indústria de fundos e a forma mais viável de financiar empresas iniciantes de caráter inovador, que são as startups. De 2011 até hoje, o Badesul foi pioneiro dentre as instituições de fomento no estado do Rio Grande do Sul, participando do Fundo CRP Empreendedor, da Criatec 2, do Criatec 3, e essas iniciativas, elas proporcionaram um potencial de investimento ininterrupto de 2011 a 2020 em startups gaúchas, tornando cada vez mais visível no cenário nacional. O Badesul também atuou fortemente na captação de recursos a fundo perdido, como, por exemplo, o programa Tecnova RS, que possibilitou a criação de produtos inovadores em 50 pequenas empresas gaúchas. A parceria com a universidade vem de longa data, e exemplo disso foi o financiamento da parte do Badesul, então, para a Tecnopuc e a Tecnocinos, né? Hoje, o Badesul, integrado a esse pacto, adota mais uma iniciativa a favor do futuro e consolida o seu viés cada vez mais inovador, seja em setores tradicionais, como no agronegócio, onde nós também estamos apoiando as startups, ou em novas economias, tão necessárias e fundamentais para o progresso do Rio Grande do Sul. Unir a academia, o setor público e o privado, junto com a sociedade, é a melhor forma para se promover a transformação. A melhor forma de promover a inovação é através de parcerias como essa. Isoladamente, os objetivos são mais difíceis de serem atingidos. Precisamos cada vez mais empreender e trabalhar em rede. Essa importante parceria é um marco que irá gerar mais desenvolvimento para o Estado e proporcionará melhoria para a população gaúcha. Diretrizes estas que norteiam o trabalho comprometido do Badesul como agência de fomento do Estado do Rio Grande do Sul. O mundo atual precisa inovar para ser competitivo. E o Estado do Rio Grande do Sul, e principalmente a nossa Prefeitura, está de parabéns. Obrigada.
Neste momento, convidamos o reitor da PUC para assinar o termo de fomento entre a Aliança e o Badesul, que estabelece a parceria institucional e financeira para o desenvolvimento das atividades do pacto. Obrigado e pedimos que retornem aos seus assentos. Neste momento, chamamos o Superintendente de Inovação da PUC-RS, Jorge Aldi, para a sua fala. Boa tarde a todos e a todas. Eu gostaria de, rapidamente, nesse momento, que é um momento muito importante nessa trajetória, nessa construção, que já tem um percurso aí de quase 2 anos, lembrar alguns momentos. O Marciano foi muito feliz quando lembrou aquele encontro, o primeiro encontro com o professor Piquet, no Instituto Ling, com um grupo de empresários. Alguns daqueles empresários estavam aqui presentes, estão aqui presentes, participaram daquela reunião. Ela foi muito emblemática, ela foi muito marcante, porque ela trouxe a experiência de Barcelona, de Medellín e de Santa Catarina, e acho que muitos de nós saímos dali, não foi só o Marciano, muitos de nós saímos dali, a Letícia estava lá também, eu me lembro, a Odi, nós tínhamos o Nelson Sirotsky, nós tínhamos um grupo de pessoas que saímos dali realmente refletindo na linha do não é possível que tantos lugares possam fazer isso. E a gente não estava falando de Israel, Finlândia, Suécia, realidades realmente muito diferentes da nossa. Nós estamos falando de Barcelona, um país latino, localizado na Europa, Medellín, que 15 anos atrás era um centro de... talvez fosse um dos lugares mais perigosos do mundo. Estamos falando de Santa Catarina, cruzando Mampituba. A gente não estava falando de física nuclear e transporte aeroespacial. Era algo viável, era algo que a gente poderia construir. Mas uma sensação também de que 2 aspectos seriam fundamentais, que a gente conversou muito ao longo dessa caminhada. A questão de fazer juntos. A aliança ela tem um simbólico importantíssimo nisso. Fazer juntos, construir juntos. O século XXI, a sociedade hoje se constrói junto. Todas as nações do mundo, todas as regiões de referência do mundo hoje foram construídas por ações articuladas, ações cooperadas dessas sociedades. E o segundo lugar, sair da zona de conforto, né? A mágica hoje não acontece na zona de conforto. A zona de conforto é ficar quietinho onde eu estou, não fazendo nada. A mágica acontece fora da zona de conforto, é se arriscar, é se expor. O exercício da aliança, o exercício do pacto que nós estamos iniciando hoje, tem a ver com isso, tem a ver com construir juntos e sair da zona de conforto, ir para a zona da mágica, ir para a zona da transformação, ir para a zona de um novo futuro, a ser construído em conjunto. Então, realmente faço questão de citar o Aode, o Marciano, o Nelson Sirotsky, o prefeito Marquesan, que deu toda a liberdade para a gente viajar, e olha que a gente viajou nesse processo, lá desde o início. A Mônica Tim, não sei se a Mônica está aqui, eu não a vi. Nós temos um grupo de pessoas, essas pessoas elas representam todos os segmentos. Nós temos aí pessoas do meio político, do meio da sociedade, do meio acadêmico, do meio empresarial, numa reflexão que foi crescendo e tomando corpo, né? Até que os 3 líderes das nossas instituições, nossos 3 reitores, realmente nos estimularam, nos mostraram um caminho a seguir e nos deram a liberdade necessária para construir algo, sob liderança deles, o reitor Opperman, o reitor Evilásio e o reitor Padre Marcelo, que se encontra
em viagem, nesse momento. Dali nós evoluímos para a aproximação com o professor Piquet. O Piquet traz toda essa experiência, a experiência do viés econômico da transformação de Barcelona, a experiência do viés de transformação social de Medellín e a experiência do viés de transformação da articulação entre os atores sociais de Santa Catarina para Porto Alegre. E aí nós chegamos num ponto que são os apoiadores. Desde o início, o nosso grupo de trabalho, que representamos os nossos 3 reitores, o Lambi, o Luiz Carlos, o Balestrin e eu, começamos a construir uma lógica do tipo, vamos fazer uma coisa que realmente tenha chance de sucesso ao longo do tempo, que não mude daqui a 4 anos, que não mude na próxima transição política ou na próxima transição de governo, alguma coisa que tenha uma chance de uma perenidade um pouco maior no tempo. Coisas como essa que nós estamos falando, de um pacto como esse, não se faz em 4 anos, não se faz em 8, se faz em 15 anos, se faz em 20 anos. É uma transformação de muito mais fôlego. E aí surge a questão da aliança, e surge a nossa convicção de financiarmos esse processo, ou por meio de um trabalho pro bono de todas as pessoas que foram citadas aqui, que trabalharam nesse processo, ou na captação de recursos que viabilizassem a contratação do professor Piquet para um trabalho de fôlego, de longo alcance. Nós estamos falando de anos, nós não estamos falando de meses, nós estamos falando de anos. E aí emerge o Agibank, né? A visão empreendedora do Marciano. Desde o primeiro dia nós saímos daquela sala do Instituto Ling e ele queria saber quando é que alguma coisa ia acontecer. Tá, mas quando é que isso aqui vai acontecer? Quando é que isso aqui vai virar palpável? Quando é que isso aqui vai virar realidade? Todos os dias. Não é por outra razão e não é por acaso que a primeira ação realmente de impacto no âmbito da aliança e do pacto é sim um instituto privado de inovação, que ele anunciou aqui, até para minha surpresa, com detalhes bastante ampliados, um instituto de inovação que articula um grupo de empresários, talvez, ou certamente, os mais representativos do nosso estado. Tivemos a oportunidade de fazer uma reunião, uma longa reunião, lá no DC Navegantes, no espaço que o Marciano citou, na segunda-feira à noite, com o Piquet. O papel do Sicredi. O Sicredi, o João Tavares, o Sicredi é a própria essência do que a gente tenta fazer. É construir algo de uma forma associativa, construir algo de uma forma conjunta, construir algo fruto da articulação de pessoas, de entidades, fazer junto. Então o Sicredi tem para nós um papel também muito importante nesse processo. O Sicredi representa na prática o que nós queremos fazer, por meio da aliança. O Badesul. O Badesul é o nosso grande banco, né? Eu vejo o Calil ali, com quem nós iniciamos as conversas. O Badesul representa, é o grande banco hoje de fomento. A Suzana tem uma trajetória ligada ao Badesul, tem uma história de apoio especificamente ao fomento de inovação e, pelo que eu vejo, cada vez mais focada nesse aspecto, né? E o Grupo RBS, o Nelson Sirotsky, que teve um papel muito importante em diversas reuniões, inclusive na residência dele, de articulações e de contatos com empresários e articuladores da nossa cidade nesse processo. Nós somos muito gratos e reconhecidos a isso também, porque lembre-se, nós somos eu, Lambi, Luiz Carlos, Balestrin, acadêmicos, né? O nosso mundo não é esse, do amanhã tem que estar acontecendo, como diz o Marciano, né? De onde é que sai o dinheiro para isso, como diz o Tavares, e vamos fazer acontecer, como diz o Badesul, né? Então é uma construção realmente conjunta. E chegamos nesse momento. É um momento de uma caminhada, falta muito ainda pela frente. Eu me recordo que antes de entrar aqui numa entrevista, a repórter me perguntou assim, me fala um pouco desse presente que nós estamos dando para Porto Alegre. Não estamos dando presente nenhum, isso aqui é um trabalho, é muito trabalho, isso aqui é um esforço enorme, de 2 anos, e nós temos mais 18 pela frente, provavelmente, para realmente fazer essa transformação que a gente quer. Muitos de nós vamos fazer parte dessa caminhada, estamos fazendo parte, mas tem muito por fazer. E eu gostaria de chamar, então, agora, agradecendo a todos que já foram citados pelos meus colegas e que eu tive a oportunidade de citar, reconhecendo o trabalho de todos, é muita gente, muita gente, além dos que foram citados aqui, convidar o professor José Piquet. Onde é que está o Piquet? Piquet? Por favor. José Piquet, então nós vamos assinar logo agora, em seguida, o contrato de consultoria para o acompanhamento do trabalho dele. O Piquet é diretor há longos anos, algumas décadas, do Tecnova Barcelona, um dos parques tecnológicos mais reconhecidos da cidade de Barcelona, da Universidade Ramon Llull, do La Salle de Barcelona. Desempenhou diversas funções, né, como presidente da XPCAT, Associação dos Parques Científicos, Tecnológicos e Áreas de Inovação da Catalunha, presidente da Associação Internacional de Parques Científicos e Tecnológicos, a principal entidade internacional, reúne os 600 maiores parques do mundo. Atuou como consultor
do projeto de Medellín, que literalmente transformou Medellín. Nós temos uma missão agora, que o Porto Alegre Inquieta está conduzindo daqui a uma semana ou duas, para Medellín. Conduziu o processo de criação, modelo e implantação dos centros de inovação de Santa Catarina e do Pacto da Inovação de Santa Catarina. O ponto em comum entre Barcelona, Medellín, Santa Catarina e nós, o termo Pacto da Inovação, vem da metodologia que ele desenvolveu, da experiência, como mais de 10 anos como secretário de Crescimento Econômico e Inovação da cidade de Barcelona. Piqué, por favor, a palavra é sua. Muchas gracias. Muchas gracias. Le comentaba al prefecto que justamente acabando este año 2 años de mi mandato como presidente en la Asociación Mundial de Parques, hacía memoria y me salió una alerta en la memoria que 12 semanas de mi vida en los 2 últimos años han estado en Brasil. Y dentro de Brasil salía a Porto Alegre de forma repetida en cada uno de mis viajes. Y de hecho le pedí formalmente que me otorgara la ciudadanía de Porto Alegre para que de esta forma mi mujer entienda de que vengo aquí porque soy ciudadano. Bien, la verdad es que es un momento de historia y es cuando nos empezamos a entender de que la historia hay 2 formas, de que la escriba otros o que la escribamos. Y creo que la historia se escribe a partir de conciencias colectivas, de procesos de transformación hacia un futuro en el que somos protagonistas. Y somos protagonistas en la medida que tenemos conciencia de cómo sumamos esfuerzos colectivos e individuales para una construcción de una visión. Y de hecho, he de reconocer que Porto Alegre innova en su forma de hacer innovación. Es innovación en la innovación, diría el profesor Henry Edskowitz, el padre de la triple hélice. Porque es la primera vez en la historia del mundo en el que una innovación ecosistémica está liderada por 3 universidades que movilizan al resto de los agentes. Es importante destacar esto porque el proyecto del Pacto para la Innovación es un proyecto a largo plazo, es un proyecto de transformación, es un proyecto de visión, y que inicien las universidades, la Universidad Federal, la Pontificia Universidad Católica y Unisinos, este proceso de llamada y de invitación al resto de los agentes, lo que nos permite es ver su compromiso a largo plazo. De hecho, las universidades son instituciones de compromiso territorial y de compromiso a largo plazo. Pero ahí está esa llamada que es rápidamente recogida e involucrada por parte del prefecto, por tanto por parte del Gobierno, en cuanto que Porto Alegre debía sumar. De hecho, ayer tuve un encuentro con más de 100 funcionarios públicos en el que hablamos de innovación en la administración pública, cómo innovamos. Y de hecho, cómo innovamos, yo lo vi y lo viví cuando en Barcelona ganó y fue la capital europea de la innovación. Hicimos y ganamos a París y ganamos a Londres. ¿Cómo ganamos? Ganamos realmente entendiendo que no hay ni innovación sin desafíos. Y no hay desafíos sin proyectos y, por tanto, ideas que resuelvan. Y es para ello que es importante que este pacto no solo es un pacto para la voluntad de trabajar juntos, sino para la voluntad de trabajar juntos hacia una Porto Alegre innovadora. Por tanto, este pacto nos pone en la base, el starting point, es en los activos que ya Porto Alegre tiene. Lo digo después de haber estado 2 años en más de 50 ecosistemas en el mundo. Esto de ser presidente de la Asociación Mundial me ha hecho viajar mucho en el mundo. Y puedo decir que el mundo no es plano, está claro, pero 2, que los mundos se diferencian entre aquellos que lideran su innovación y el futuro y aquellos que esperan que alguien les lidere la innovación. Es importante esto, ¿por qué? Porque este starting point ya reconoce de forma clara unas universidades que tienen una capacidad de ciencia explícita, unas universidades que tienen una capacidad de desarrollar talento de forma explícita y unos parques científicos y tecnológicos que ya están haciendo una función de impacto. Pero para ello, unidos al Gobierno y unidos a las empresas, el lunes tuve la gran oportunidad de estar presentes en el 4º distrito, donde había un encuentro fantástico. Les decía, el encuentro del lunes es un encuentro típico del Silicon Valley,
donde las corporaciones se encuentran para debatir sobre innovación abierta e invitan a las startups a que sean sus fuentes de innovación. Ahí no llegamos tarde. Ahí estamos haciendo los homeworks, los trabajos muy bien hechos. Por tanto, si tenemos el punto de encuentro, ¿qué es un pacto? Pactuar los agentes para construir una visión. ¿Qué visión? En el 2025 ser un referente nacional, internacional, en innovación. Por tanto, ante esa visión y ante ese starting point, tenemos desafíos. Desafíos urbanos, desafíos económicos, desafíos sociales, desafíos de gobernanza y de gobierno. Y por tanto, el pacto lo que hace es comprender y compartir y consensuar qué desafíos vamos a priorizar. El desafío urbanístico, está claro que el cuarto distrito es un desafío. Barcelona tenía un desafío en el año 2000 de 200 hectáreas abandonadas. Gran desafío. Hoy, después de 16, 18 años, ya hay más de 90.000 trabajadores y más de 8.000 empresas allí. No esperamos a que el distrito se transformara solo. Hubo una acción del planeamiento urbanístico, una acción de la invitación a universidades, una acción de la actividad directamente de las empresas y emprendedores. Pero digo yo, claramente que el cuarto distrito ya tiene expresiones muy interesantes. El distrito cultural, el distrito C, es una expresión muy interesante de clase creativa que ya está ubicándose allí. Por tanto, el gran desafío que tenemos es en poner en valor todos los activos ya instalados para esa comprensión de la visión, desarrollar proyectos que conecten el starting point con la visión. Esa es la dimensión urbana. Tenemos una segunda, claramente, desafío en la dimensión urbana, que es la Smart City. La semana pasada teníamos en Barcelona el Smart City Expo. Más de 800 prefectos del mundo estaban. Marquesán estuvo el año pasado con la delegación. Por tanto, las ciudades están en plena revolución. La digitalización lo afecta a todo, pero también afecta la forma de gobernar y la forma de gestionar la ciudad. Por tanto, va a ser necesario el desafío de la Smart City, cómo la tecnología transforma la gestión de la ciudad, en comprender qué proyectos vamos a impulsar. En la dimensión económica, sabemos que el futuro, y la verdad es que tuve una sensación muy positiva el lunes cuando, hablando con Gerdau, una persona que no conocía, pero que en un minuto constaté la gran fuerza y la gran brillantez mental, ¿no? Me dijo, Piqué, la tecnología va a cambiar el mundo. Que una persona que creo que ya supera los 60 años, que era un poquito más, pero vamos a dejar senior, me diga que la tecnología va a cambiar el mundo. Brillante. Pero ¿dónde está la tecnología? En las universidades. ¿Qué vemos en Porto Alegre? Que las universidades están generando tecnología puntera, si no, no publicarían papers. No estarían dando referencia mundial. ¿Qué desafío tenemos? Esa tecnología puesta a disposición del tejido empresarial y social. Por tanto, un desafío claro que ya vemos es la transferencia tecnológica, la adopción tecnológica. Hablaba con el rector de la Universidad Federal esta mañana, con un programa que hemos hecho en La Salle, en Barcelona, inspirado en el programa de la National Science Foundation que se llama iCorps, que son programas de que en 100 días, de hecho en 10 semanas aproximadamente, un investigador pasa a desarrollar un prototipo mínimo viable, un MVP, producto mínimo viable, en solo 10 semanas. Eso va a exigir velocidad también a los investigadores para poner en valor a ese impacto, en este caso con la empresa. Por tanto, un desafío, la valorización de la ciencia. Otro desafío, la conexión de las corporaciones con las startups. Ya sabemos que la nueva innovación viene de los emprendedores de base tecnológica disruptivos. Ya sabemos que en el Silicon Valley las corporaciones están mirando siempre startups, pero para mirar startups debemos crear las startups. Debemos crear condiciones de nuevas empresas de base tecnológica. El lunes, en Caldeira, en el Centro de Innovación, donde en el cuarto distrito se presentaba, está en esa dirección. Fantástico. Ya vemos un proyecto que va a estar en esa dirección. En la dimensión social está claro que hay muchos desafíos, pero sobre todo para el desarrollo de una economía y sociedad del conocimiento es una economía y sociedad del talento. Porto Alegre no se puede permitir el lujo de no activar todo el talento instalado.
Y todo el talento no solo son los alumnos que salen de las universidades ahora, y por tanto, hacerles una propuesta para que, lo digo con transparencia, no se vayan a Sao Paulo, o a Barcelona o a San Francisco. Quiere decir que tenemos que crear condiciones de retención de talento. También tenemos que combinarlo con la creación de talento. Tenemos nuevas generaciones de talento que van a vivir o no en Porto Alegre, dependiendo de qué Porto Alegre se encuentren cuando bajen del nube a la tierra. ¿Por qué digo cuando bajen de la nube? Porque las nuevas generaciones son generaciones digitales. Han nacido en la nube, han nacido digitales. Y si el territorio no es digital, buscarán otro espacio. Por tanto, aquí hay una responsabilidad muy profunda de qué Porto Alegre estamos creando para las nuevas generaciones y, sobre todo, de cómo creamos ascensor social para que los crianzas, niños y niñas, desarrollen espíritu emprendedor, vocaciones científico-tecnológicas y quieran estudiar en las universidades de aquí para crear más valor. Por tanto, desafíos sociales específicos y, obviamente, desafíos de gobierno. Hablábamos con Marquesan de la importancia del gobierno digital, del gobierno innovador, del gobierno que innova en su compra pública, del gobierno que innova creando condiciones para que la primera milla de la globalización, de la internacionalización, sea Porto Alegre. Aprendo en Porto Alegre para vender en el mundo. Al fin y al cabo, la dimensión local como variable competitiva global. Esto es una presión absoluta. Quiere decir que lo mejor del mundo tiene que estar aquí, porque si no, no voy a poder competir con el resto del mundo. Eso nos exige al comprador público, al funcionario, a los ciudadanos, un ejercicio de exigencia y de compromiso en esa innovación. Manifiesto estas dimensiones porque ven que hay dimensión urbanística, económica, social y de gobierno, pero eso va a ser la mesa la que decida qué prioriza. Va a ser la mesa con las 75 instituciones que van a ser llamadas, y más que seguramente van a estar, que van a priorizar qué desafíos. No solo van a adherirse al pacto y decir, compro un Porto Alegre innovador, sino qué desafíos tenemos, pero sobre todo, qué proyectos mi institución, va a hacer. No tanto qué dinero voy a recibir para hacer algo, sino cómo yo ya actúo y activo mis activos en esa visión. Y eso es importante porque la mesa es el mecanismo de la coordinación interinstitucional, de la coordinación de la triple hélice, de esa coordinación que nos permite interrelacionar todos los activos para ir evaluando cada 6 meses cómo avanzamos en el pacto. Lo que no se evalúa, se devalúa. Por tanto, hemos de ser exigentes con qué proyectos impulsamos y cómo, de forma transparente, vemos si avanza o no avanza. En Barcelona, cuando hicimos el Pacto para el Crecimiento, teníamos 30 proyectos que hicimos durante un mandato de aproximadamente 4 años, 30 grandes proyectos, oficina de atención a la empresa, showroom de ciudad. Hubieron proyectos que estuvieron en rojo, porque no avanzaron porque había un marco legal que no lo permitía, pero el 80% estuvieron en verde. Hemos de ser transparentes porque avanzamos o no avanzamos para poder hacer. Por tanto, la mesa muy importante, pero también muy importante el comité estratégico y el comité operativo. Si la mesa decide y después no implementamos, no vamos a transformar la realidad. La realidad está en los proyectos, en cada uno de los proyectos, y por eso es muy importante esta articulación de cada una de las instituciones que en cada desafío y en cada proyecto nombre qué persona va a trabajar en ese proyecto y, por tanto, cómo vamos a tener mecanismos de delivery, mecanismos de entrega y, por tanto, indicadores de resultados. Por tanto, felicitarles a todos del gran momento que significa hoy, de este pacto alegre. La verdad es que he de reconocer, Flavio, que captaste de forma excelente esa mirada, porque sin ninguna duda creo que hoy Porto Alegre es más alegre que nunca. Gracias. Obrigado, professor Piquet e professor Aldi. Neste momento, procederemos à assinatura do contrato de prestação de serviços especializados, de apoio e consultoria para o desenvolvimento das atividades do Pacto para a Inovação em Porto Alegre. Convidamos o reitor da PUC para assinatura e, como testemunhas, assinam o prefeito Nelson Marquesa Júnior, o reitor da URGS, Rui Vicente Opperman, o pró-reitor da Unicinos, Alçones Balestrin e o senhor José Piquet.
Neste momento, ouviremos o pró-reitor acadêmico e de Relações Institucionais da Unicinos, Alçones Balestrin, representando neste ato o reitor da Unicinos. É uma grande honra estar aqui, especialmente representando o nosso reitor, Padre Marcelo, que é um grande entusiasta da aliança, da inovação, da economia do conhecimento. E eu, em nome do reitor Rui, saudar também o reitor Evilásio, o prefeito municipal de Porto Alegre, que tem dado realmente todas as condições para a gente trabalhar nesse projeto. Piquet, que ótimo a gente estar nesse projeto juntos. Queria saudar também a Suzana, representando o atual governo, e o Eduardo Leite, que saiu nesse momento, mas com um grande projeto, aí, um grande desafio também para o nosso Estado. A gente vê que os desafios, né, tem alguns estudiosos que colocam os desafios, quanto maiores os desafios, maior a possibilidade das pessoas, das instituições trabalharem coletivamente, colaborativamente. Eu acho que os desafios de Porto Alegre são grandes. Né? Desafios na segurança, desafios na educação, desafios de trabalhar Porto Alegre como um ecossistema de inovação, bom para se viver, bom para se empreender, bom para se inovar. Eu vejo, irmão Evilásio, que todas as lideranças que estão aqui têm um compromisso intelectual e um compromisso moral de entregar para as futuras gerações uma Porto Alegre melhor daquela que recebeu das gerações precedentes. Então eu gosto de dizer que esse pacto é um projeto dos gaúchos do presente para os gaúchos do futuro. Muito obrigado. Com a palavra o reitor Evilásio Teixeira. Muito boa tarde. Minha saudação ao senhor prefeito de Porto Alegre, Nelson Marquesan, magnífico reitor, colega e amigo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor Rui Oppermann, pró-reitor acadêmico e de Relações Internacionais da Unicinos, Alçones Balestrin, representando o reitor da Unicinos, Padre Marcelo Fernandes Aquino, presidente da Associação Internacional de Parque Científico de Áreas de Inovação, professor Joseph Piquet, Suzana Cacuta, aqui representando o governador Ivo Sartori, demais autoridades já nominadas, senhoras e senhores. Aqui falou-se em visão. Às vezes lá na PUC, em muitas reuniões que nós temos, eu costumo dizer, e eu me recordo quando, numa conversa com o Jorge, lá atrás, sobre esta visão, eu perguntava, e a convicção? Vocês têm convicção disso? Então me dou conta que visão e conexão, e juntos sim nós podemos mudar a realidade, nós podemos mudar Porto Alegre, nós podemos mudar o mundo. Visão, convicção e juntos. Nos últimos meses, sempre quando questionado sobre a Aliança para a Inovação de Porto Alegre, eu tenho dito o seguinte: convicção. Uma universidade deve ser propulsora de desenvolvimento social, ambiental, científico, cultural e econômico. Visão. Uma universidade deve ajudar a encontrar respostas para os grandes problemas que emergem da sociedade. Para que isso aconteça,
é preciso interagir cada vez mais com o ambiente externo, sair dos intramuros e tecer uma rede em que cada nó, com a sua singularidade, contribua para a coletividade. É nisso que a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul acredita. E a Aliança para a Inovação e o Pacto Alegre é uma expressão dessa crença. Hoje, sem dúvida nenhuma, é um dia histórico para Porto Alegre, para todos nós, porque é um dia que representa um primeiro desdobramento concreto dos projetos que vêm sendo acalentados pela Aliança para transformar Porto Alegre numa cidade de referência internacional em inovação, empreendedorismo, cultura e qualidade de vida. Numa época em que as divergências parecem dominar o cenário e o diálogo consensual se torna tão difícil, temos aqui um feliz exemplo que evidencia um outro pensamento, um outro direcionamento para uma ação construtiva, a união de esforços e emprego das nossas melhores energias a partir de um propósito comum. As dezenas de instituições públicas e privadas que se somam às iniciativas propostas pela Aliança nos motivam a acreditar que estamos no caminho certo. E este é apenas o início. Muito obrigado. Com a palavra o reitor da URGS, Rui Vicente Oppermann. Boa tarde, uma saudação especial ao nosso prefeito, Nelson Marquesan Júnior, cumprimentando seu secretariado, assessores, também o vice-prefeito, Paim, que tem uma história muito grande aqui na universidade, secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Suzana Cacuta, representando aqui o governador José Ivo Sartori, e uma saudação aos demais autoridades estaduais aqui presentes. O deputado estadual Adão Vilaverde, não sei se ainda está aqui, mas representou a Assembleia Legislativa. O governador eleito, Eduardo Leite, que também teve que se afastar, mas que acho que a presença dele aqui é muito representativa do nosso futuro, e é isso que nós estamos todos aqui comemorando. Ao meu querido amigo, reitor, irmão Evilásio Teixeira, da PUC, do Rio Grande do Sul, cumprimento também o professor Jorge Aldi, e a equipe da universidade que é parceira junto com a gente, e com a Unicinos. Por isso mesmo, cumprimento para o reitor acadêmico de Relações Internacionais da Unicinos, Alçones Balestrin, que representa aqui o reitor Padre Marcelo Fernandes de Aquino. Cumprimento o nosso consultor, José Piquet, presidente da Associação Internacional de Parques Científicos e Tecnológicos e Áreas de Inovação, os integrantes da administração central aqui da nossa universidade, a quem cumprimento na pessoa do pró-reitor de pesquisa e coordenador da Aliança para a Inovação, professor Luiz da Cunha Lambe, professor Luiz Carlos, diretor da nossa Escola de Engenharia. Quero cumprimentar e anunciar aqui a presença do Coronel Bus e do Tenente Coronel Rodrigues, diretores de ensino da nossa Brigada Militar, nossos parceiros, né, no ensino, na pesquisa, na extensão. Eu acho que uma aliança se completa com todos os atores de uma sociedade. São muito bem-vindos, muito obrigado pelo comparecimento. Os diretores das nossas unidades, parceiros deste pacto, presidente de Badesul, Janete Lontra, presidente do Agibanc, Marciano Testa, presidente executivo do Sicredi, João Tavares, o vice-presidente de Produtos de Cooperação, a vice-presidente, né, a Andiara Peterle, autoridades municipais, instituições públicas e privadas aqui presentes, nominadas já, senhoras e senhores. Pois
para as universidades, hoje é um dia em que se completa a nossa grande missão como universidade. As universidades, elas nascem como berço do conhecimento. E ao longo dos séculos em que existem como instituição de espaço crítico para a sociedade, de reflexão e de proposição para as sociedades, as universidades tomam caminhos diversos. Alguns fazem com que a sua excelência se caracterize numa visão da sociedade como torres de marfim, torres de cristal, onde se produz muito conhecimento, mas ficam muito distantes da sua comunidade. As universidades no Brasil e na América Latina, em particular, dificilmente seguiram esse caminho. A maior parte das grandes universidades tem um caminho diverso. Não menos excelente, não menos de melhor qualidade, mas com uma grande diferença que eu julgo fundamental, que é exatamente a ideia de interação com a sociedade. A URGS, a PUC, a Unicinos e muitas outras universidades no Brasil têm nessa interação com a sociedade a sua grande missão. E tudo o que fazemos direcionados e vocacionados para essa interação. Ajudar a mudar a sociedade, contribuir para o progresso da sociedade, em todos os níveis, é a grande missão das universidades. E o que a Aliança comemora desde o seu início é exatamente esse compromisso nosso com Porto Alegre, que entendeu, através do seu prefeito, esse chamamento para que nós pudéssemos nos unir e propor mudanças, propor um bem viver para a nossa cidade e, certamente, um espelho que será reproduzido para muitos outros locais. Portanto, hoje, quando nós lançamos aqui o pacto é nada mais, nada menos do que a extensão que a Aliança faz para diversas camadas da sociedade que se juntem a nós, se juntem à prefeitura, se juntem às universidades, se juntem aos outros governos, se juntem, enfim, dentro disso que se chama quádrupla hélice, para que a gente possa efetivamente responder a esse grande compromisso que nós estamos assumindo para com a nossa comunidade e que, certamente, pela presença de vocês aqui, nós temos a garantia de que há ressonância, sim, para esse compromisso, e isso é, talvez, a melhor das boas notícias que nós estamos tendo hoje, que é exatamente estarmos todos aqui juntos. O segundo aspecto que eu quero mencionar com relação à questão da inovação, que a inovação tem muitos destinos, mas, em geral, ela só tem uma origem. E a origem é a pesquisa, a origem é o conhecimento que se produz no Brasil, principalmente dentro das universidades. Portanto, para uma universidade se constituir como tal, ela deve produzir conhecimento, deve produzir tecnologia e deve propor a inovação para com a sociedade. Nesse círculo virtuoso, nós nos realizamos. É fundamental que a gente tenha esses três aspectos para que ele se configure: a pesquisa, a tecnologia e a inovação. E é por isso que a nossa aliança se mostrou desde o início uma aliança virtuosa, no sentido de que a construção das nossas universidades tem no eixo ensino, pesquisa e extensão o seu fundamento principal. E são assim reconhecidas pela sua qualidade localmente, nacionalmente e internacionalmente. E por último, quero dizer que hoje, quando conversei com o professor Piquet, marcou uma questão que eu achei que é muito interessante que ele colocou. Assim, hoje nós estamos aqui celebrando, e tem muita gente aqui, e eu fico muito feliz que todos estão aqui, porque essa celebração, na verdade, é um chamamento para mais trabalho. Nós não estamos terminando nada, não é, professor Piquet? Nós estamos começando. Portanto, sintam-se também na aliança, sintam-se também parte do pacto e sintam-se também chamados a trabalhar. Não há nada que se ganhe de graça nessa história.
Essa história é uma história de construção de muito trabalho. E é um trabalho que tem que ser feito a muitas mãos. É um trabalho que nós temos que saber aprender a superar entraves culturais, e nem estou falando da grenalização, porque fiquei muito feliz que eles também deverão estar aqui, certamente estarão, mas é o fato de que nós temos que mudar a nossa cultura em muitos sentidos. E o principal deles é de que a gente só faz a diferença quando a gente trabalha. Eu agradeço muito a presença de todos e convoco a todos a trabalhar pelo Pacto de Porto Alegre. Muito obrigado. Com a palavra, o prefeito de Porto Alegre, Nelson Marquesan Júnior. Boa tarde, senhoras e senhores. Tentarei ser breve aqui. Quero fazer uma referência inicial aqui aos 3 reitores aqui. Não poderia deixar de primeiro agradecer ao professor Rui por nos receber aqui hoje, ceder a sua precedência por entender que o pacto ele é maior que a cidade, maior que, na verdade, que as universidades, maior que a aliança, maior que os interesses empresariais, maior que as iniciativas que já tiveram até agora, que o pacto é a tentativa de união de 1,5 milhão de porto-alegrenses. Então, saudando aqui o professor Rui, eu quero também saudar o irmão Evilásio, o irmão Marcelo, que não pode estar aqui. E eu queria fazer uma referência muito especial a vocês, porque vocês cederam, o irmão Marcelo não se encontra aqui, mas porque cederam as mais variadas e qualificadas equipes para, ao longo desses 2 anos, estarem trabalhando muito, muito, muito nisso. Vocês tiveram a grandeza de ceder pessoas, de ceder espaço de trabalho, de ceder recursos humanos para que a gente pudesse iniciar, isso aqui está iniciando, né? Iniciar essa construção. Muito obrigado pela grandeza dos senhores e representando aqui as 3 maiores universidades. Eu saúdo a todas as outras universidades e faculdades que estão se agregando aqui para apoiar. Fazer uma referência especial a Suzana aqui, representando o nosso atual governador Sartori, agradecer a parceria na máquina pública. Já é muito difícil trabalhar sem iniciativa privada em conjunto, sem a sociedade em conjunto, sem a imprensa em conjunto, mas é muito mais difícil trabalhar separadamente os níveis municipais, estaduais e federais. O governador foi republicano nesses 2 anos onde eu estive à frente da prefeitura e trabalhou absolutamente em parceria. Fazer uma referência ao deputado Adão Vilaverde, deputado Sebastião Melo, que aqui estiveram presentes, fazer uma referência ao nosso futuro governador Eduardo Leite, que estava aqui, teve que sair, fazer uma referência muito especial àqueles que foram cedidos aqui, ao professor Balestrin, ao professor Luiz Lambi, ao professor Jorge Aldi, ao professor Luiz Carlos Pinto e ao professor Vilvoc, que foram as lideranças dentro de cada uma das universidades, liderando as suas equipes, para que a gente pudesse também fazer toda a estrutura operacional para chegar aqui hoje com cada um dos senhores convidados, com cada um dos senhores iniciando essa sensação de fazer parte desse pacto. Muito obrigado pela grandeza, pela paciência de vocês. Eles falaram de reuniões aqui nas 3 universidades, mas o Piquet sempre diz, uma cidade inovadora tem que ter bons restaurantes e bons bares. E eles foram fiéis para testar isso. Em vários restaurantes, em vários bares, às 8, 9, 10, 11 da noite, estávamos reunidos aqui, pensando, né, até que a gente pudesse chegar nessa parte, nessa etapa que é hoje aqui. Preciso fazer uma referência muito especial àqueles que nos ajudaram aqui e acreditaram, e aí faço a Janete, o Marciano, o João Tavares, a Andiara, representando o Badesul, a Gibank, o Sicredi e o Grupo RBS, que contribuíram, inclusive, para a gente vencer burocracias, né? Contratar inovação na máquina pública é muito difícil. E vocês apoiaram para que a gente pudesse financeiramente viabilizar e estarmos aqui com o Piquet, vencendo burocracias para que a gente chegasse nesse momento com uma consultoria especializada. E aí faço referência ao Piquet, a sua simplicidade, a sua humildade, a sua vontade de realizar. O Piquet viajava 12, 14, 16 horas
ia se reunir direto no restaurante às 10 da noite com a gente e ficava até a 1, porque no outro dia ele tinha um compromisso que ele emendava aqui em Santa Catarina e ele passava aqui para nos ajudar a pensar devagar, criar, construir, a trocar ideias. Então, Piquet, muito obrigado pelo seu esforço pessoal, pelo seu carinho com a cidade de Porto Alegre e com seus amigos aqui das 3 universidades. Piquet, para quem não sabe, ele iniciou a sua atividade como secretário municipal de desenvolvimento de Barcelona. Essa é a importância que eu sempre faço questão de frisar da máquina pública estar presente. Se falou aqui muito da China. Alguém tem dúvida da importância da máquina pública na China? Se falou aqui de Medellín, de Bogotá, onde a máquina pública viabilizou. Em breve, em período breve, não serei eu que estarei mais aqui, mas é extremamente importante que a máquina pública jamais se desligue deste conceito de pacto e de se responsabilizar junto com a iniciativa privada, junto com a sociedade organizada e junto com o mundo acadêmico para estar junto, porque não há verdadeira mudança para 1,5 milhão se não for cooptada a máquina, ou melhor, as máquinas públicas do nosso Brasil, do nosso estado e aqui na nossa cidade de Porto Alegre. Preciso fazer uma referência aqui, por dever de juízo, aos nossos vereadores, e aí o vereador Moisés Barbosa aqui presente, nosso líder de governo, e os representantes, o vereador Mendes, Camozato e Sequim, que estarão junto, fazendo parte a Câmara de Vereadores, porque a maioria das mudanças que nós precisamos em Porto Alegre, no Estado e no Brasil, nós precisamos aprová-las nos legislativos. Então, a Câmara de Vereadores, as maiores bancadas, a liderança de governo, a liderança de oposição, serão convidadas para fazer parte desse grande debate, para participarem das reformas e das mudanças e da inovação. Eu nunca me lembro de um discurso do Aldir que me deu um conforto. Marquesan, mudar dói em qualquer lugar, inovar dói muito, inclusive dentro da universidade. Eu me lembro que eu me consolei muito com aquele seu discurso, com aquela tua manifestação. Eu preciso fazer também uma referência ao meu vice-prefeito Gustavo Paim. Saudando o Gustavo, eu quero saudar todos os secretários adjuntos, diretores, presidentes, técnicos, servidores, CCs que estão aqui, e a grande maioria não está aqui porque precisa, está aqui por abnegação, porque estar na máquina pública é difícil. Estar na máquina pública municipal é mais difícil. E estar na máquina pública municipal de Porto Alegre, meus amigos, é um verdadeiro desafio. Então, muito obrigado pela confiança, pela parceria, pela persistência, pela coragem de estar aqui e estar num ambiente de inovação. E é muito importante na inovação nós convidarmos Tribunal de Contas, Ministério Público e Judiciário. Porque se cumprir a lei dentro da máquina pública já é difícil. Imagina, meus colegas gestores públicos, inovar na máquina pública, o quão arriscado não é junto ao tribunal, ao Ministério Público e ao Judiciário. Então é extremamente importante que nós tenhamos junto com todos nós essas instituições, para a capacidade de inovar e aceitar inovação seja realmente de toda a estrutura pública, municipal, estadual, federal e também daqueles que vão participar diretamente dessas mudanças, talvez não diretamente envolvidos com a máquina. Eu quero dizer aqui da alegria de estar sendo comandado, conduzido pela iniciativa privada, pelas várias entidades que já tiveram várias iniciativas de inovação, de economia criativa e colaborativa ao longo dos anos na cidade, e que o que se quer aqui é agregar e jamais desprezar e jamais iniciar, que está sendo conduzido aqui pela Aliança. Porque nestes últimos anos, o que aconteceu no Brasil foi um desprestígio total da máquina pública. Então, a participação ativa de vocês certifica e valoriza este movimento. Sem vocês, não seria como foi em Medellín, não seria como foi em Bogotá, não seria normal como foi em Barcelona, que a máquina pública municipal estivesse sozinha liderando isso. Não na nossa Porto Alegre. Obrigado por tornarem isso aqui absolutamente viável. Neste ambiente absoluto e total de radicalismos que nós vivemos. E é neste ambiente de radicalismos que, para o bem ou para o mal, sofreremos mudanças.
teremos mudanças. É evidente, porque elas são absolutamente necessárias para os empresários, para as empresas de comunicação, para as empresas de economia criativa que vivem da mudança, para a área acadêmica e principalmente para nós da máquina pública. Vão doer, mas são necessárias. E é este ambiente de mudança que nós gostaríamos muito de transformar em oportunidade. Oportunidade para que a gente possa escolher juntos os desafios. E aí não serão desafios de um prefeito, de um reitor, de um setor da economia, ou de grupos que movimentam a nossa economia em menor volume, mas de forma diferente. Não serão mais desafios apenas das empresas de comunicação, serão os desafios da nossa cidade. O grande caminho é, como me ensinou o professor Piquet, escolhermos juntos quais desafios nós temos convergências, que são nossos, não de uma pessoa, nossos. E quais os projetos nós acreditamos e queremos meter juntos a mão na massa para, através desses projetos, vencermos os nossos desafios. Esse talvez seja o principal ensinamento que eu captei das diversas reuniões em vários e mais variados lugares que a gente teve aqui com o professor Piquet. Eu não posso deixar de mencionar que o nosso Estado já tentou fazer isso. Já tentou através da DVB, quem lembra do Rio Grande do Sim. E avançou, mas não conseguiu ter a continuidade. Quem lembra aqui da Agenda 2020, que ainda está em vigor, extremamente rica, que avançou, que conseguiu algumas transformações. Quem lembra aqui do Pacto pelo Rio Grande, envolvendo principalmente, fundamentalmente, o Legislativo Estadual. Então, o que nós estamos fazendo aqui na nossa cidade, nós não queremos excluir absolutamente nada do que foi feito. Nós queremos aprender e trazer junto todas as experiências com as suas validades, com os seus sucessos e aprendendo com alguns insucessos. Porque há, de alguma forma, uma necessidade de gerar mais esperança em todos nós. E se em todos nós aqui, seleto grupo, há essa necessidade, imagina daqueles que não têm, talvez, as chances que cada um de nós tivemos nas nossas vidas. É uma boa parte dos porto-alegrenses que nós precisamos servir de referência e mostrar, de alguma forma, que há um caminho para a vida melhorar. Eu não posso deixar de fazer uma referência de que isto aqui surgiu, pelo menos para mim, de um limão. E desse limão se está fazendo uma limonada e a gente espera que das sementes nasça um limoeiro. Isso aqui surgiu de um não, do Jorge Aldi, de ser o meu secretário municipal de inovação. Eu iria criar uma secretaria de inovação no município de Porto Alegre. E ele me disse não. Eu sei que não deve ser novidade a maioria de vocês, mas eu briguei com ele. Briguei por vários meses com o Jorge Aldi. Até que em março de 2017, no terceiro mês do ano, no Poa Hub, eu fiz um convite público. Disse, Aldi, já que tu não aceitou ser secretário, já que o convite do irmão Evilásio, que estava formando seu time na época, foi mais sedutor do que o meu, me ajuda a formar um conselho superior de inovação. E ele, em público, não teve como dizer não. E aceitou. E eu preciso fazer uma referência aqui, eu vou fazer alguns pecados, mas eu preciso fazer referência aos primeiros nomes, que sem nenhuma pauta, sem nada definido, sem nenhuma remuneração, enfrentavam o trânsito de Porto Alegre para se reunir às 6 da tarde, na Unicinos, a maioria das vezes, que era o Aode Cunha e o Fernando Schiller, que não vieram a quase nenhuma reunião, porque estavam morando fora de Porto Alegre, a mesma coisa do José Carlos Martins, o Fedrizi, a Mônica Tim, o Luiz Carlos Luiz Lambi, o Balestrin, o Thiago Ribeiro, Newton Braga Rosa, a Andiara, o Jorge Toneto, o Luiz Carlos Pinto, o Mosqueta, o Diogo Rossato, o Marcelo Lubazelski, o Luiz Humberto Vivoc, o Rafael Piclandink e o Fábio Bernardi. E aí, a partir disso, desses debates
de 2, 3 horas, com alguns dizendo, é a última vez que eu me reúno para falar inovação da cidade de Porto Alegre. Né? Outro, não, vamos tentar, enfim, eram reuniões estimulantes. Né? E aí, a partir, então, conseguiram, e aí eu volto à grandeza dos 3 reitores, de firmarem a aliança por Porto Alegre. Essa aliança, ela nos dá um respaldo extraordinário do mundo acadêmico para que este projeto, para que esta união de esforços não seja do governo municipal, não seja do prefeito Marquesan, não seja de nenhum dos empresários que está aportando recursos agora e de nenhum dos próximos que irá aportar, e muito menos das suas empresas, das suas iniciativas. Para que este conjunto de esforços compactuados no pacto, desafios colaborativos que nós vamos decidir, não seja de nenhuma entidade política, partidária, ideológica, que não seja de nenhuma corrente vitoriosa ou vencida em nenhuma eleição, mas para que este pacto, para que nós todos, com atribuições escritas e individuais para cada um, consigamos fazer deste pacto realmente um elenco de desafios, reitero e finalizo, que sejam nossos desafios para mudar não as nossas vidas, mas as nossas vidas se referindo a 1,5 milhão de porto-alegrenses. Parabéns pela grandeza de todos vocês. Muito obrigado. Convidamos os apoiadores RBS, Agibank, Sicredi e Badesul, e os professores Luiz Carlos Lambi e Aldi. Professor Deixa eu quebrar o protocolo. Fiquem aqui, vamos tirar uma foto daqui para cá, pode ser? Então, se puder ficar aqui, a gente vem para cá. Fiquem nos seus lugares aí. Desculpa. Boa tarde a todos e parabéns a Porto Alegre.